Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, mais um dia de leitura aqui no canal e eu agradeço a todos os inscritos, agradeço inclusive a todos aqueles que estão aqui pela primeira vez, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou Gislaine Abadia, fisioterapeuta, terapeuta, e o convite do meu canal, Vamos Ver Quem Ama Mais? É no propósito da competição genuína, conosco mesmos, né? Então eu diria que essa é a única competição válida, aquela qual nos garante que a autorresponsabilidade nos faz alcançarmos aí sempre a nossa melhor versão. E mais do que pensarmos sendo co-criadores, na verdade, é para além disso, é acessarmos a nossa melhor realidade que já existe, né? Então, aqui no meu canal, essa explanação sobre a necessidade de darmos consciência a quem nós de fato somos é imprescindível. Então, quando nós falamos vamos ver quem ama mais, isso remete o quê? O autorrespeito, o autorrespeito, o autoamor. A partir das verdades que estão aí incrustadas no seu ser, naturalmente a sua alma regozija na presença divina do Eu Sou, que conforme ela é rebuscada, ela trará verdades que nem mesmo você saberia expressá-las, né? A um simples falar. Estão muito mais ao âmago da sua alma, da vontade do seu espírito, eu diria. Então são questões que convergem aí entre aprendizados e lições ao ego, naturalmente utilizando ele como ajudante, não dando as costas para ele ou negando ele. Então vamos lembrar tudo aquilo que a gente nega, assim como o ego, os processos do inconsciente, que são bem maiores em quantidade e qualidade em nossa vida, né? Eles de fato preponderam. Então, dar as costas a eles não é nada sábio. E muito pelo contrário, quando aquela pergunta começa a fazer parte do nosso cotidiano, quem eu sou? Sim, quem é você? Mas me responda sem falar sobre a sua filiação, sua data de nascimento, né? Local de onde você vem, seus documentos de pessoa física. Então é para muito além disso. Naturalmente é a sua essência, aquela que todos nós, né, em comum, viemos descobrir. E ao deixarmos nossa alma, né, munida da vontade do Espírito, que traz melhores bases para que a gente consiga obter aquilo que já foi dado como propósito, cintila em cada vez mais apaziguarmos as questões de dores indizíveis que todos nós vivemos, naturalmente controlando o ego. A centelha divina, que é o fundamento da alma de todo ser, rebrilha mais. E assim, a vida floresce, porque favorece o bem-estar. E aqui, logicamente, nós falaremos bem-estar em qual modo, Gi? Em todos eles, centelha. Pois o bem-estar que nós vemos, né, realmente em nosso vigor, mais do que uma beleza estética, então é mais profundo, é a sua bondade maior, é a sua beleza interna, aquela que faz resplandecer que você está com o mental saudável, você está com o emocional saudável, você já está resolvendo seus traumas, seus vícios, seus apegos, seus paradigmas, né? Aparando aí as arestas, resolvendo essas crenças que já não mais te limitam, que você percebe que o seu único, entre aspas, inimigo era você, que não era o outro, que não era aquele tanto de atrelamento entre os mimimis, me fizeram isso, me fizeram aquilo outro, por isso eu sou assim. Logo, o humano ele para de se justificar e compreende que a máxima de aprendizado aqui na Terra, com sabedoria, é autorresponsabilidade. Sugere que você é o responsável pelo seu destino e pode inclusive mudá-lo agora mesmo, dando consciência de fato a um novo ser. E o que se requer para isso? Alguns recursos, como determinação, disciplina, hábitos melhores, assim como os quais, né, estamos acompanhando rotineiramente. Então, hoje, para mais um dia de leitura, muito bem-vindos todos vocês. Pessoal,
Você então que está aqui comigo, se essas palavras valeram para você de alguma forma, seja altruísta, compartilha ela com quem possa também se assessorar, né, destas boas palavras. Mais do que isso, já deixa o seu like, gratidão profunda, e comentem o vídeo, compartilhem então, ativem o sininho para que vocês possam receber mais conteúdos, tá certo? Então vamos ver quem ama mais? Nessa nossa doce competição honrosa conosco mesmos, né? Então uma terça-feira linda se descortina. E ainda que a gente vá ouvir só ao final da noite, né? Porque eu gravo de manhã, no entanto eu também tenho meus outros lados, então não é só aqui com o meu propósito de vida, mas então eu sempre, na minha melhor intenção, edito os vídeos conforme eu consigo, mas acaba que sai mais ao final do dia. No entanto, as energias benevolentes nunca tardiamente são acessadas, né? Pois não existe tempo, afinal de contas, tudo é quântico. Então, independente da hora que você acessar isso aqui, está valendo, tá certo? Discipline seu cérebro. Sempre estamos buscando aumentar a potência do nosso cérebro, melhorando seu desempenho, nossa memória e nossa imaginação. Contudo, potência sem direcionamento e sem disciplina pode ser mortal. E de repente, seu cérebro fortalecido está se voltando contra você mesmo e tornando-se o seu inimigo. Um acontecimento antigo lhe causa sofrimento. A possibilidade de um problema futuro o faz sofrer. Seu cérebro está fortalecido, porém mal direcionado. Assim como o machado de um lenhador, ela deve ser afiada e cuidada para servir ao seu propósito. A mente funciona como um inimigo para aqueles que não a controlam. Esse também é um princípio abordado em Bhagavad Gita, obra escrita provavelmente no 3º ou 4º século a.C., que narra uma grande epopeia hindu. Discipline seu cérebro para trabalhar a seu favor, coloque pressão e busque seus objetivos, pense nas metas que você deseja alcançar, mantenha seu cérebro ativo, como prega o ditado popular: cabeça vazia, oficina do diabo. Discipline seu cérebro. Nossa, que leitura maravilhosa! E ainda trouxe aqui, inclusive, uma indicação de leitura, né? No meu canal, tem um dos vídeos que eu falo sobre o Bhagavad Gita. Pessoal, o Bhagavad Gita, né? Essa obra dessa grande epopeia hindu é como se fosse uma Bíblia para o povo hindu. Assim como aqui, né? A maioria do povo do Ocidente também consideram a Bíblia sagrada. O hinduísmo também trouxe umas máximas de verdade que auxiliam o ser a viver melhor. E acreditem, carrega a mesma essência de evolução espiritual a qual o Cristo disse, né? Então, independente de quem fala, independente daqueles que trazem, se tem a essência de respeito, de amor, de verdade, de beleza, que prima não estética, mas a beleza interior, tudo é válido. O Bhagavad Gita foi escrito, inclusive, há 7.000 anos atrás, ou seja, há 5.000 anos antes do Cristo vir à Terra, né? Então, na verdade, independente, tem essência divina, então aproveite. Carrega a essência de que você será um humano melhor, aproveite. É sobre isso. E aqui, o convite da leitura é: discipline o seu cérebro, né? Então, porque o que adianta você colocar força, mas não saber, né? Não infundir ali um propósito. Justamente ter algo ali já determinado. Para onde você está colocando, né? Forças do seu cérebro, né? Então, o que você deseja realmente alcançar? Porque aquele que ainda não escolheu um caminho será escolhido. Por quê? Pela manipulação que se faz aí presente, mesmo que nem sempre a olhos vistos, mas ela, né, se ramifica por vários aspectos e nos atinge se deixarmos, né?
Então, discipline o seu cérebro. E aqui, inclusive, eu me lembro o seguinte, gosto muito de leituras, portanto, vocês sabem, procuro ler sempre a Bíblia, e mais do que estudar os versículos, porque os versículos devem ser estudados, não é mesmo? Também nós dirigimos com sabedoria as leituras que fazemos em paralelo, né? Uma delas, do livro Cartas de Cristo, onde Jesus, carregado ali da sua mesma essência amorosa, nos convida a pensarmos sobre o estado de consciência do humano. O humano ainda não tem consciência de quem ele é, né? Então, ele sabe que é um ser físico, que tem uma mente, né? Que permeia as questões do nosso raciocínio lógico, nosso intelecto, nossas associações, mais do que simplesmente um cognitivo, uma motricidade que é válida. Então a gente simplesmente age a nível autonômico. Portanto, nós temos que considerar que essas áreas de ativação da mente, elas envolvem não só a sobrevivência, né, de um complexo R de um cérebro reptiliano, mental inferior nessa consideração, mas também a via do mental superior, que é aquela da criatividade, que é dada a emoções mais bem elaboradas, né, trabalhadas com o sistema límbico, a respeito daquilo que a gente acessa de novo. Então, ao mental superior, nós estamos ligados a Deus na vida como ferramentas, né? Então, eu costumo dizer, quem usa só a parte do raciocínio lógico, armazenada ali, né, pelas capacidades do mental inferior, de fato, o que as áreas de memória não tão benquistas, né, e aquele armazenamento que guarda traumas, né. Então, ao tentarmos desacelerar essa área do cérebro que nos burila, que ela guarda ali coisas não tão boas e estão no inconsciente. Ou seja, nós não sabemos, guardamos muita coisa que, se na ocasião não damos conta de resolver, para sair desses embaraços, Deus é tão maravilhoso que Ele nos apropriou, de mesmo a modo inconsciente, escondê-las, para que não sucumbíssemos. Então, todos nós temos guardado os traumas desde a infância, desde tenra idade, e ao passar da vida, às vezes um acontecimento que para você foi relevante e que realmente ele seria uma forja tão bruta que você não aguentaria, Deus possibilita que o sistema nervoso autônomo, junto à complexidade toda que existe lindamente na engenharia do nosso cérebro, se manifeste, mesmo que você não saiba. Ela guardou traumas, ela guardou ali questões que serão atributos para que a gente se melhore, sim, mas elas vêm a modo gradativo, conforme nós vamos ganhando maturidade para olhar aquilo. E conforme é lógico, nós nos sustentamos em autorresponsabilidade. Então, o que é muito comum? Todo mundo cheinho de trauma, né, de medo, de guerra, de burilamento interno, ser engatilhado por questões do externo. Ou seja, alguém fala algo que você não gosta, ou alguém age de uma forma que você ainda não conhece, e ao invés de você entrar nessa autorresponsabilidade de não projetar no outro suas mazelas, de não espelhar no outro suas sombras, você simplesmente sucumbe. Como? Criticando, julgando, se reunindo a mazelas indizíveis como o sectarismo, separatividade. Então você simplesmente começa a querer se proteger como o cérebro reptiliano que é, né? Ou seja, é o brilhamento do reino animal, né, em nós. Então, quantas pessoas vivem como verdadeiros animais, verdadeiras feras? E vamos lembrar, o sistema nervoso autônomo, ele nos garantiu que soubéssemos, né, de modo primitivo, a sobreviver. Então, ele vem mesmo embasado a modos de sobrevivência. Porque se a gente não sobrevive, né, não há por que continuarmos aqui. Então, só vive quem já sobreviveu. E eu costumo perguntar, vamos lidar com essas nossas sombras sem dar as costas para elas? Porque tudo aquilo que a gente nega nos empurra para um despenhadeiro e nos faz precipitar quando a dor está tão grande. Então nós estamos ali rangendo os dentes, né?
em prantos, literalmente, e agora nessa transição planetária, inclusive, mais e mais prantos e ranger de dentes estão ouvindo, e eles vão ficar, inclusive, escandalosos, porque ainda tem pessoas com o mesmo modus operandi, né? Então, como dizia um dos meus maravilhosos professores, e tudo continua como dantes, no quartel de Abrantes, né? Até quando, pessoal, nós vamos dar as costas para as nossas sombras e não adquirirmos a disciplina para o cérebro em que adquirir conhecimento e a maturidade só vem com a sabedoria de nos unirmos a Deus. Deus onde? Dentro de nós. Deus não está no externo. Nem tampouco para você que ainda, por exemplo, comunga de cultura, crença e religiosidade, que diz que Deus não vai entrar na sua vida se você não fazer tal ritualística. Tá errado ser. Estou falando que tá errado fazer ritualística? Não. Você pode fazer o ritual que for, se ele for em paz e se ele arremeter a você, né? Se ele levar até você que Deus está dentro de você. Então sim, você pode usar a ritualística que for. Isso não necessariamente é idolatria. Isso é simplesmente um modo melhor de escolha. Que seja. Né? Então quantas pessoas julgam as outras por modo diferente de agir? E não é por isso. Então eu vou ser bem clara aqui. Não é contra religiosidade, não é contra cultura, não é contra raça, não é contra crença, mas é sim em favor daquilo que você acredita, ou seja, a sua crença, aquilo onde você crê e põe fé. Tem ritualística? Sim, pode ter, mas ela desenvolve você buscar Deus no externo ou no interno? Porque toda crença que vai incutir esse medo de não conseguir viver, né? Ou seja, de encontrar Deus longe de você, eu diria que é melhor você revisá-la. Às vezes é por isso que você tem tantos problemas, né? Então, o que acontece? A Matrix está enovelada em muitas formas de manipulação na vida do humano, né? Então, vocês lembram daquele jargão popular que todo mundo diz de vez em quando, para não querer olhar, né, para aquelas sombras que tem, aquelas mazelas, porque ainda é um humano que vive embasado num cérebro reptiliano, porque ele não é dado à comunicação. Então, o que ele diz? Política, futebol e religião não se discute. A questão é, para que discutir? Né? E mesmo que seja uma boa conversa, não precisa separar um do outro, não é? Mas, né, até que o homem compreenda o que essas palavras querem dizer, ainda vão ter que procurar disciplinar o seu cérebro. Porque não adianta nada você se utilizar do mental, como pegado aí inicialmente, né, esse primeiro adendo aberto, que está perdurando ademais, né, do que o tempo comum. Por quê, gente? Porque nós não sabemos de muitas coisas. Então vamos lembrar, nós não somos só um corpinho físico, nós somos esse corpo mental. E se estamos usando só o lado animal dele e deixamos o neocórtex de lado, naturalmente você não está sendo uma eficiente ferramenta de Deus, né? Do divino. Do divino no sentido de uma espiral de luz que nos situa a quê? Quanto mais aterrados estamos aqui, né, com bases firmes, mais nós vamos em direção ao alto, num sentido de sintonia, vibração energética, porque Deus no fundo está dentro de nós, né? Então nós fazemos um torus de energia. Então, assim como desce, sobe e vai retornando para o nosso corpo. E nós somos o centro, ou seja, Deus está dentro de nós, né? Então vamos dirigir, inclusive, bons pensamentos aí. Vamos aqui emanar, inclusive, a sabedoria de um arquétipo maravilhoso da Cruz de Malta. A Cruz de Malta, né? Então ela carrega ali uma linha, né, na horizontal, né, uma reta na horizontal e outra reta na vertical. Então é a integração do ego a essa alma que corresponde à vontade do espírito entre a maturidade em se tratando de desenvolver e elaborar melhores emoções, vai sublimando quem consegue ser de melhor, num sentido a sutilizar suas energias e para que elas fiquem menos densas, né? Naturalmente, você já é um humano que parou de reagir com o cérebro reptiliano
e já está apaziguando, identificando em autorresponsabilidade que tudo compete a você, o seu melhor, não coloca a cargo do outro. Logo, você é um ser que deixa o mental superior e se superar por ele, porque só ele traz o novo. Então, naturalmente, o neocórtex, né, que veio ao reino animal, né, munido do quê? Do homem, né? Então, é o reino animal hominal. Naturalmente, nós não vamos ter só instintos de sobrevivência do cérebro do complexo R. Nós já podemos nos inspirar em melhores respostas. Então, ao invés de reagir, nós passamos a escolher nossas ações. Ao invés de reagir, nós agimos de modo melhor elaborado. Nós, com essa disciplina do cérebro em compreendermos que não somos só, inclusive, um aspecto racional, que nós também estamos prontos para nos deixar desenvolver como ferramentas do que o divino quer em nossas vidas. Para isso, o próprio mental superior vai nos conectar com energias sutilizadas, é claro, ao coração. Genuinamente, o nosso coração, nosso chakra cardíaco, nossa câmara secreta do coração, ela estará aberta quando a centelha divina está pulsando, ela está ganhando atividade. E como isso ocorre? Quando você sustenta ser alguém melhor. E repito aqui, quando você para de culpar o mundo, quando você para de culpar seus antepassados, quando você para de pôr culpa em todo mundo pelo que te acontece. E eu estou aqui dizendo que as pessoas nunca fizeram algo a você? Não, não estou dizendo isso. Mas tudo que o outro fez a você, foi você que atraiu. Foi você que buscou. Foi você que manifestou. Consciente ou inconsciente. Então eu digo, né? Vamos traçar uma linha aí nesse rumo. Abaixo dela, cérebro reptiliano. Acima dela, um neocórtex mais sofisticado, que deixa você se superar, né? Então, estas sinapses, né, abaixo, nesse cérebro reptiliano, elas te conferem continuar sendo o mesmo animal que vai reagir com processos de luta, fuga. Por quê? Porque é um ser que sente medo, é um ser que está imbuído em traumas guardados, né, armazenados com vergonha, com impotência, similar a rejeições que sofreu, e está rígido, né? É revoltado. Todo mundo carrega rejeição e revolta dentro, gente. Isso aqui é um momento ímpar, no seguinte sentido: não despreze essas palavras. Eu costumo, inclusive, fazer a pergunta: você já sabe responder quem é você? Diga-me quem é você. E ao tentar descobrir quem é você, você vai identificar tudo isso que eu estou falando mais claramente. E de diversas formas. E aqui no meu canal nós conversamos justamente sobre isso. Será que você tem tido resultados não tão bons na vida? Tem aí se emaranhado em processos de dor, dúvida, medo, pânico, treva, discórdias, tudo qualquer tipo de injúria, doenças e escassez financeira? Será não porque isso? Porque ainda não tratou o que veio para tratar? Porque ainda não é aquilo que veio para ser, quem veio para ser? Será que você tem desenvolvido seus dons e talentos, a despeito do que muitos vão achar? Será que todo o seu esforço entre ter disciplina do cérebro compete só ao cérebro reptiliano, ficar nesse modo de luta, fuga, né? Luta, medo? Será que é só isso? Até quando? Até quando você se cansar, né? Então eu costumo dizer, você vai querer continuar vivendo engendrado em aprendizado por dor? Ou você já está pronto para ir ao amor? Para irmos ao amor, pessoal, há uma forja também muito bruta. É só para quem se sustenta. E eu acredito que, a bem da palavra, é por isso que o nosso ego caga de medo, né? Então, todas as vezes que você tem uma boa oportunidade para dirigir soluções na sua vida, você polariza e vê aquilo pelo lado ruim. E ainda que esteja vendo tudo pelo lado ruim, recorda-te ser que se existe o lado negativo, existe o lado positivo.
As leis divinas estão aí por isso. Porque Deus Pai é o quê? Soberano. Se Deus é soberano, a cada qual de acordo com seu merecimento. Mas acredite, quando você quiser se desvencilhar das dores que ainda desencarrilham aí, né? O seu trenzinho da estrada, naturalmente, você não vai se sentir descarrilhado mais. Entre no prumo. Como? Se dirija a essa autorresponsabilidade, que a disciplina do cérebro é só sua. Então, não queira se utilizar apenas de ir fomentando o que lhe acontece de ruim, ou se espelhando na guerra do que acontece lá fora. Então aqui, como eu já disse algumas vezes, você pode ajudar agora mesmo o que está acontecendo lá no Oriente. E nem precisa de ir para o Oriente. Aqui mesmo, o nosso país vive em uma guerra, né? Diríamos isso. Uma guerra política. Você pode auxiliar agora mesmo. Então larga de pôr culpa em governantes. Auxilia, né? Emana aí o seu melhor vigor em uma prece, em uma oração dedicada àquele governante que está com o coração voltado a Deus, porque senão ele, quem será, né? Ou até mesmo que você queira pedir por um milagre, porque eles acontecem, mas os milagres só acontecem para aqueles que têm olhos de ver. Então, novamente, vamos repetir: quem tem olhos de ver, vejam, quem tem ouvidos de ouvir, ouçam, porque, né? O mundo está cheio de cegos guiando cegos. A manipulação da Matrix, ela se faz cada vez mais a olhos vistos. E tem pessoas que ainda se dirigem a colocar aí o quê? Um entrave. Então, tira a trava da tua vista, né? Então, todas as vezes que você for querer julgar o outro, tira a trava da tua. Você vai mudar o outro? Não vai. Você vai se mudar? Sim, se quiser. Então você só tem propriedade para mudar o que acontece com você, para se melhorar, para consertar a sua vida, ser. Você não conserta ninguém, você não conserta o mundo, mas você, em se tratando de se consertar, auxilia a fazer isso ao mundo. Então, num processo quântico, o que acontece? Você está impregnando o mundo de energias benevolentes entre autorresponsabilidade, verdades alcançadas e deixar o coração valer. Gente, deixar o coração valer, e a tônica maior aqui é a seguinte: o coração é verdadeiramente um portal de luz, que ele te guia, e ao coração é dado verdades. Então não adianta, você pode ser um mentiroso com o nariz, ó, de Pinóquio. O seu coração ainda assim estará pesado. Então o que diz que uma pessoa tem consciência? A nossa consciência, o nosso despertar, nossa expansão de consciência com as inteligências as quais armazenamos no mental, elas são assenhoradas de quando a vontade divina é regida pelo coração que se abre a compreender os processos de emoção não benevolentes, transmuta essas emoções não benevolentes e sofistica o sistema límbico. Logo, o mental superior estará pronto a fazer as conexões sinápticas relevantes ao que você deseja, mas há de se ter disciplina. Então, né, é preciso você entrar na autorresponsabilidade. Hoje estamos aqui no dia 13 de janeiro. Mal começamos o ano e todas as leituras do dia 1º até hoje concluem que você é o observador. Você, ser, é aquele que, dirigindo em autorresponsabilidade, tudo ou mais virá para o bem, tanto seu quanto dos seus e também aos próximos, né? Isso porque é similar que você primeiro se resolve e auxilia a aumentar esse campo morfogenético, né? Das demasiadas conjecturas diferentes que possam existir. Então, o campo morfogenético paira sobre nós e ele vai dar mais do mesmo que conseguirmos acessar. Então, se você é um ser que disciplina seu cérebro a não só reagir, mas sim sofisticar boas respostas para melhores ações, naturalmente você tem ajudado a nutrir o campo morfogenético no inconsciente coletivo mais apaziguado. Logo, conscientemente, se torna um ser potente e, ao almejar coisas melhores, sofisticando essa disciplina,
aprimorando o seu caráter, sua moral, sua ética, será totalmente compatível a toda e qualquer divina opulência e prosperidades que você conseguir acessar, pois você só alcança aquilo que acessa na eletromente superior ou até inferior, né? Relevante ao que você comporta. Então, sempre parte do mental, uma sinapse elétrica. Você emana. O que você está emanando com a sua mente? É aquilo que você acredita. Você acredita nas resoluções do mundo pelo amor ou pela dor? Tem gente que já está plasmando a Terceira Guerra Mundial. Eu não. E o meu canal é para quem não se afiniza com isso. E também para aqueles que se afinizam, mas que por ora, por mais que estejam alheios, um dia hão de compreender, né? Que é para todos. Todos aqueles que, ao iniciar a senda aí do despertar, vão vendo que o caminho está funilando, né? E são os responsáveis por fazer o seu mundo melhor. Seja quem você quer ver lá fora no mundo, né? Então, assessorado dessa consciência, onde dirige a disciplina do seu cérebro entre aquilo que você cria na mente é uma sinapse elétrica. Logo, aquilo que vai voltar em magnetização ao coração. Aí sim é um ciclo lindo e maravilhoso. E nós queremos sempre sustentar estes ciclos. Como? Não nos confundindo entre o que é crença limitante, a nível de reservas que estão aí armazenadas num subconsciente, inconsciente, no mental inferior, num cérebro reptiliano, que sempre está reagindo ao mundo, né? E ele sim, já é mais bem elaborado. Logo, nosso raciocínio não vai ser só lógico, né? Logo, naturalmente, nós vamos ter mais do que as concepções ao cérebro comum. Nós vamos ter, né, a porta do mental superior que se abre, a sentirmos a vida. Então aqui agora, gente, 32 e 32, eu não vou nem editar esse vídeo, mesmo com os errinhos, eu vou tentar mandar ele direto, porque é sincronia do universo conversando conosco, né? Então vamos lembrar aqui agora aquilo que o Cristo pediu em Cartas de Cristo. Então nós somos um corpo físico que é totalmente comandado pela nossa mente. Sadia ou não, você terá mais do mesmo que tem aí nessa mente. Essa mente vai ajudar a desenvolver o emocional. Sadio ou não, você terá mais do mesmo. Em energia, pois nós manifestamos, materializamos aquilo que somos capazes de resolver com o que nos chega, com o que está dentro de nós, né? Então, é tudo mérito, tudo acesso. Nós estamos acessando nossa melhor versão ou aquela versão cacareca, né? Que já está aí há décadas e décadas e que a gente ainda não cansou, né? Portanto, a gente manifesta ela todo dia. Você é o mesmo ser humano todo dia? Pelo amor de Deus, entra nisso e trata. Naturalmente, aí estará feito o seu melhor. Então aqui, entre os 7 corpos, explanamos essa necessidade entre identificarmos que a nossa consciência, que tanto Jesus pediu, é relevante a considerarmos que somos um ser envolvidos, baseados em comportamentos e hábitos que temos que sofisticá-los, temos que tratá-los, porque nós não somos só corpo físico. Corpo, mente, emoções, energético. Logo você materializa. Certo? Então vamos lembrar? Futuramente, né, passando aqui um vídeo sobre os 7 corpos, mas por hora, para a gente poder aprimorar nosso entendimento, né? Então, como esclarecimento vem para que a gente melhore nossa compreensão? Vamos lembrar que o reino mineral, ele tem consciência de ser mineral. O reino vegetal tem consciência de ser vegetal, assim como o grão de mostarda, que sabe que dará mostarda, fruto de mostarda. E nós? Será que nós estamos tendo consciência de quem nós somos? Aqui eu acabei de falar
que nós não somos só corpo e mente. Quantas pessoas acreditam que nós somos só corpo e mente, quando lá elas percebem que têm emoções. Mas acreditem, emoções devem ser elaboradas, pois são elas que burilam as necessidades, né, que o nosso ego veio para se deixar lapidar. Né? Quem é que deixa? Você, quando coordena ele e fala que já está cansado dele coordenar a sua vida por relações de paixões fugazes, por hedonismo, por promiscuidade, por levianismo, por malcriações que você mesmo fez. Tudo aquilo que você deixa penetrar no seu raciocínio lógico é doença sua, tá? Então, autorresponsabilidade é o caminho para a luz. Logo, só assim você vai poder compreender que esse portal de luz que abastece o seu ser, se você deixar ele começar a brilhar mais, o que, gente? O coração com leveza, só assim você vive o presente. Então, toda vez que algo de ruim, entre aspas, lhe acontecer, ao invés de você polarizar dessa forma, você vai identificar que há um propósito naquilo que te acontece e que só compete a você resolver. Não deixar a cargo do outro. E ao invés de reclamar, pedir mais do mesmo, você vai parar e vai ter esse raciocínio lógico, lembrar de boas palavras e vai entender que tudo só depende de você. No fundo, essa é a melhor notícia. E se você deixar Deus agir contigo, é melhor ainda, tá? Então, por aqui eu me vou, pessoal. Gratidão a todos aqueles que estiveram comigo. Se essa boa palavra valeu para você, aproveita, seja altruísta e compartilha, né? Então, quanto menos egoístas nós somos, mais Deus manda do mesmo para nós. Mas para aquele que ainda quer continuar no egoísmo, vocês vão ver que vem marretada por aí, né? Então, todo dia, carrega aí ótimos momentos para que a gente acorde, desperte e queira viver o presente, né? Queira viver o presente. Vamos lembrar, gente? Quem sente medinho está no passado. Quem sente medo vai ver que tem uma lembrança, comumente é o mental, né? Então vai ver que guarda uma memória. Passado. Quem tem medo do futuro, tem medo do futuro, porque anseia por um futuro que não dá conta de ter boas ações para fazê-lo e admite aquele velho passado conhecido no próprio futuro. Ou seja, não tem modo melhor de viver. É de fato tentarmos compreender o tempo de Deus, que não é sobre passado ou futuro, não é sobre algo ruim ou algo bom, é sobre o caminho do meio, o presente. Quem tem presença de espírito sabe viver, portanto, no agora. E só no agora você já está criando, fundamentalmente, as suas melhores reservas para acesso, que na doce e divina presença do Eu Sou manifesta aquilo que Deus quer de melhor para você. Só você ainda não deu conta, pois só entra, né, como se diz, para provar o manjar dos deuses, que é o quê? Divinamente, a comunhão com Deus, aquele que está pronto. Porque Deus é soberano e Ele deixa com que cada um tenha lição. Sem lição, não há aprendizado, logo não há por que ser. Então, busca mais ser um humano melhor ao invés de ter. Logo, sendo alguém divinamente assessorado como ferramenta, com propósito, com bases firmes e sólidas, e mantendo essa disciplina e sustentar sua melhor versão, você simplesmente vai compartilhar da Santa Ceia, ad eternum. Então, pessoal, por aqui eu me vou. Gratidão, muito amor e muita luz nos caminhos de todos vocês. Namastê.